tudo de novo construído com base em uma mentira, da mesma forma como a matéria da BBC que faz balabarismo na manchete para ligar o Bolsonaro ao Epstein. Agora, começou-se a utilizar o nome de Epstein como um instrumento para prejudicar o nome de qualquer pessoa que esteja minimamente ligada a ele, até por uma troca de e-mails. Então tem muita coisa que está sendo dita que não é fato. Se você digitar a palavra Bolsonaro lá no site dos e-mails Epstein, você vai ver que há uma extensa troca de mensagens, por exemplo, entre o Steve Bannon e o Epstein sobre o Brasil. E aí quando você abre, você vê que não tem nada, absolutamente nada a ver com algo criminoso, que são só e-mails onde ambos... Eu acho até esquisito que as pessoas conversem por e-mail. Porra, o Jeffrey Epstein não tinha um WhatsApp, né? Mas era absolutamente normal, conversas normais, nada a ver com algo criminoso. Ambos conversando sobre Bolsonaro, qual era a chance dele ganhar, etc. E, no entanto, a mídia, que não fala nada do assunto sobre as questões estranhas que eu trouxe aqui, ela abre exceções para casos assim e vem e publica a seguinte reportagem. Jeffrey Epstein trocou elogios sobre Bolsonaro com Steve Bannon. Mudou o jogo. Como se o Epstein fosse um apoiador do Bolsonaro, alguém que ele gostava, acreditava que doador financeiro. É um expediente escroto mesmo, sujo, né? Usar o nome do Epstein, que, porra, claramente é um escroque, talvez, aliás, factualmente demoníaco, para tentar acabar com a reputação de qualquer pessoa que a imprensa queira destruir. Eu vejo o Steve Bannon, por exemplo, sendo muito criticado pelas conversas dele com Epstein, e eu já participei de diversos programas do Steve Bannon. Na falta de um termo melhor, eu vou até chamá-lo de amigo. Ele me chama de amigo, me trata como amigo. E o fato é que o Bannon está lá em um monte de trocas de e-mail com Jeffrey Epstein. Mas também é fato que ele não está num monte de e-mails, de troca de e-mails com Epstein, como alguém criminoso, como alguém que está utilizando do serviço do Epstein. O que me parece que o Steve Bannon estava usando e estava interessado é em utilizar justamente essas redes de conexão do Epstein, financeiras e de poder, para avançar e financiar a causa populista. E eu acho isso péssimo, eu acho isso errado, porque apesar de, na vida, eventualmente, a gente ter que ter aliados que são moralmente questionáveis ou objetos, a gente precisa traçar uma linha, né? Acho que satanismo é uma boa linha. Se existem especulações, tem um advogado brasileiro famoso, por exemplo, ligado à direita, que tem alegações. Quem me mostrou isso foi o Alan dos Santos, mas ele me mostrou a reportagem. Se você olhar e falar assim, cara, esse cara tem ligação com satanismo, porra, ritual satânico, eu quero distância dessa pessoa. Já explorar criança de menor de idade, ou menor de idade, vou separar aqui criança e menor de idade, né? Porque nos Estados Unidos o age of consent, a idade do sexo consensual, são 18 anos. Nos Estados Unidos são 18 anos, no Brasil são 14. Né? E eu nem vou falar aqui do Caetano Veloso, porque eu não quero ser processado. Brincadeirinha. Eu não me importo em ser processado. Mas tem que separar criança de adolescente, talvez não do ponto de vista penal, mas do ponto de vista moral também. Então, evidentemente, eu não reputo nada ao Bannon, mas convém que nós analisemos até que ponto ter essas alianças vale a pena. Eu não teria uma relação, eu entendo, eu tento avançar, por exemplo, a causa do Brasil. Uma causa do Brasil é prioritária para mim, a eleição do Flávio Bolsonaro é prioritária para mim, libertar o Brasil é prioritário para mim. Mas eu entendo que eu, pessoalmente, não me associaria a Jeffrey Epstein com esse objetivo. E esse é o julgamento moral que eu me reservo a fazer. E além do ponto moral, você tem um ponto prático, que é o fato, repito, de que a mídia e a esquerda querem usar o nome do Epstein para acabar com a imagem e a reputação de pessoas com quem eles não gostam. A coisa mais impressionante nesse caso Epstein, para mim, foi
relacionado ao Donald Trump. Porque muita gente usava o caso Epstein para jogar pedra no Trump. E aqui nos Estados Unidos a gente passou o ano inteiro ouvindo calúnia e difamação contra o Donald Trump a respeito desse assunto. O principal motivo do Partido Democrata ter apoiado a liberação desses arquivos nesse caso, e isso é declarado, é que eles achavam que o Trump poderia estar envolvido e escondendo alguma coisa. Eu nem os culpo nesse caso, porque o Elon Musk falou e a Pam Bondi foi mais atrapalhada, impossível, a procuradora-geral foi mais atrapalhada, impossível nesse caso, eu nem imagino. Mas o Chuck Schumer, que é o líder do Partido Democrata no Senado, fez um post dizendo que o governo Trump estava tentando ofuscar e atrasar a liberação dos arquivos e perguntou o que eles tinham a esconder. O deputado Dan Goldman, de Nova York, disse que o governo Trump estava tentando travar a liberação dos arquivos. O deputado Robert Garcia disse que quanto mais Trump tenta encobrir os Epstein Files, mais nós descobrimos. E qual era o objetivo? Vários nomes do Partido Democrata aparecem ligados ao Jeffrey Epstein. Mas depois de 3 milhões de documentos liberados, vocês sabem quem não aparece? Quem não aparece é Donald Trump. Ou seja, a mídia e a esquerda mentiram descaradamente por mais de um ano com mais um escândalo do mesmo tipo do Russiagate para tentar prejudicar e destruir a reputação do Donald Trump. Vejam, no Brasil, eu perdi um segundo e peguei só alguns exemplos do G1. Bota aí para mim na tela, Bruno. Bilionário amigo de Trump. Bilionário amigo de Trump. Olha que filhas das putas. Redação do G1. Bilionário amigo de Trump. O Jeffrey Epstein, a gente descobriu, e a gente vai falar sobre isso, que odiava o Donald Trump, continua. Trump foi avisado pelo próprio governo que seu nome aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein. Os arquivos foram divulgados. Não aparecem. Isso, Alexandre de Moraes, isso é reportagem de má-fé. Não criminosa. Quer dizer, talvez o Trump pudesse processar por difamação o G1 se eles soubessem quem são. Mas não digna de censura. Mas continua. O que se sabe sobre novos e-mails de Epstein que citam Trump? Vai. E-mail de Epstein, entenda as denúncias. Como Trump foi associado ao escândalo. Impacto para o governo. Próximo. Sandra Cohen. E-mail de Epstein. Trump é atingido por escândalo que ele próprio trouxe à tona. Vai. Eu sei o quão sujo Donald Trump é, disse Epstein sobre Trump em um e-mail. Vai. Em carta a agressor sexual, Epstein disse que Trump compartilha nosso amor por garotas jovens, de jornal. Continua. Trump, sempre botavam essa foto do Trump com Epstein. Era sempre essa fotinho dos dois juntos. Como se os dois fossem BFF, brothers. Trump e brother do Jeffrey Epstein. Tem mais, não? Acho que é isso, né? Isso foi um minuto de pesquisa no site do G1. E vale para a imprensa inteira. O tempo inteiro as pessoas construíram para que se tivesse a impressão de que Trump e Epstein eram melhores amigos. E não é que a mídia estava interessada em saber o esquema do Epstein, do tráfico humano, exploração sexual de menores, não. É que eles estavam interessados em usar isso para prejudicar o Trump e o resto era acessório. E teve efeito. O pior é que isso teve efeito na popularidade do Trump. Tudo de novo construído com base em uma mentira, da mesma forma como a matéria da BBC que faz balabarismo na manchete para ligar o Bolsonaro ao Epstein. Por isso que não dá mais para confiar na porra do jornalismo profissional. E aí, o que acontece? As pessoas acabam recorrendo ao maluco que faz post no TikTok. Hoje, olha o triste fim do jornalismo mundial. Com razão. Porque hoje, um maluco no TikTok falando uma coisa sensacionalista sobre o Jeffrey Epstein passa mais credibilidade do que um jornalista da CNN, da Globo, da BBC.